A frase dita por um ministro de Lula, que pode ter revelado o verdadeiro resultado de 2022 e as histórias cabulosas por trás de uma foto do Carnaval 2024 que mostra o nível dos representantes do atual governo. Eu vou explicar tudo isso para você nesse vídeo. Vem comigo. Por incrível que pareça, e por pior que seja a história que eu vou mostrar para você agora, ela ainda não é a pior parte desse vídeo. A pior parte é o que eu vou mostrar depois, pois é algo que realmente pode virar o Brasil de cabeça para baixo. Mas vamos por partes. Uma foto tirada no Carnaval de São Paulo de 2024 mostra o nível dos representantes do atual governo Lula. Esse cidadão que aparece à esquerda nessa foto é Silvio Almeida, o atual ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania no Brasil. A foto é do desfile da Escola de Samba Vai Vai em São Paulo, desfile do qual Silvio Almeida participou nesse carro alegórico aí. Mas por trás dessa simples foto há uma série de histórias cabulosas. Primeiro, um dos fundadores da Escola de Samba Vai Vai foi Lorito, o avô paterno de Silvio Almeida, como o próprio Silvio relatou em uma publicação em suas redes sociais. Talvez o avô de Silvio não imaginasse, não conheço a história dele para dizer, que muitos anos mais tarde a Vai Vai seria apontada como reduto do PCC, a maior facção criminosa no Brasil, em uma investigação realizada pela Polícia Civil. Um dos alvos da investigação era o então diretor financeiro e conselheiro da escola, Beto da Bela Vista, que segundo os relatórios da polícia, usava a escola de samba para lavagem de dinheiro. E o que eu estou contando aqui não é caso antigo não. Essa matéria é de dezembro de 2023, menos de 2 meses atrás. Apesar de, em sua resposta, a escola de samba dizer que Beto da Bela Vista já não é mais diretor financeiro da agremiação, o fato é que ele já havia passado cerca de 10 anos preso por crimes como formação de quadrilha, roubo, uso de documento falso, desacato, motim de presos, extorsão mediante sequestro, porte ilegal de armas, lesão corporal, resistência, desobediência e dano. Ou seja, sua índole já era previsível mediante o seu histórico. Mas não pense que as histórias cabulosas envolvendo a participação de Silvio Almeida nesse desfile da Vai Vai se restringem apenas a casos envolvendo membros da diretoria. Um dos cidadãos que aparecem ao lado de Silvio Almeida no carro alegórico nesse desfile é Paulo Galo. Membro do grupo Entregadores Antifascistas, Paulo Galo já confessou que quando trabalhava como entregador, furtava entregas acima de R$500. Em uma matéria do Brasil 247, um jornal militante de esquerda, Paulo Galo afirmou que seu trabalho é organizar o ódio e ainda disse que falta ódio de classe. Aliás, essa matéria traz trechos da entrevista que Paulo Galo concedeu a Breno Altman, o jornalista militante de esquerda que fez com que, curiosamente, os mesmos esquerdistas que tanto defendem a regulação das redes sociais e da internet, que é uma pauta defendida pelo atual governo, defendessem agora fervorosamente a liberdade de expressão assegurada pela Constituição Federal, pelo fato de Breno Altman ter recebido alguns pedidos de remoção de conteúdos de publicações que ele fez em apoio ao grupo terrorista Hamas. Bom, essa matéria cita também um outro caso, que é o ato mais conhecido de Paulo Galo, ter incendiado a estátua do bandeirante Borba Gato. O vandalismo praticado por ele o levou a ser condenado a 3 anos de prisão em regime aberto, muito diferente das penas imputadas àqueles que praticaram vandalismo em Brasília. Mas ainda a pena dele foi convertida apenas à prestação de serviços comunitários. Mas calma, a impunidade ainda não é a pior parte dessa história. Paulo Galo ainda foi homenageado desfilando pela Vai Vai ao lado de Silvio Almeida, o ministro do governo Lula, no carro alegórico que trazia a representação da estátua de Borba Gato pichada. E não pense que acabou não. A Vai Vai, a escola na qual Silvio Almeida desfilou ao lado de Paulo Galo, ainda trouxe em uma de suas alas policiais representados como demônios. Pois é, reduto do PCC, desfile ao lado de criminoso, no carro alegórico que incentivava um crime e ainda na escola que demonizou os policiais. Essa foi a participação do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do governo Lula no Carnaval de São Paulo. E agora eu pergunto, resta ainda alguma dúvida que esse ministro dos Direitos Humanos defende apenas os direitos dos humanos que lhe convém? Bom, apesar de tudo isso que eu contei até agora, essa ainda não foi a pior parte desse vídeo. A pior parte vem agora. Uma frase dita por um dos ministros de Lula pode ter revelado o verdadeiro resultado de 2022. Bom, o PT, Partido dos Trabalhadores, e também Partido de Lula, tem um canal no YouTube. Esse canal, por sinal, assim como o de Lula, tem misteriosamente um número muito grande de inscritos, mas um número muito baixo de visualizações nos vídeos. Mas não é isso que interessa. O que interessa é o vídeo que foi ao ar na manhã de ontem, 12 de fevereiro. O programa Jornal PT Brasil, em sua série especial 44 anos do PT, trouxe nesta segunda entrevistas com Gleisi Hoffmann, a presidente nacional do partido, e também com Paulo Pimenta, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da
presidência da República. A entrevista de Gleisi teve as mesmas narrativas de sempre. Claro que a gente tem que melhorar muito, avançar muito, e eu sei que o povo quer isso e tem que pressionar e fazer, mas diante das condições que nós pegamos o país, um país desestruturado, a economia praticamente estagnada, o Estado brasileiro destruído, os programas sociais desmontados. Mas o que pode virar o Brasil de cabeça para baixo é o que vem agora. Paulo Pimenta foi perguntado sobre um balanço do primeiro ano do governo Lula. E eu queria também fazer uma pergunta para o senhor, ministro, aproveitando sua presença aqui, sobre esse primeiro ano de mandato do presidente Lula, um balanço de 2023 e também as principais expectativas para 2024. Agora veja o que respondeu Paulo Pimenta, o responsável pela comunicação do presidente Lula. Eu acho que ele superou todas as expectativas, né? O presidente Lula foi eleito com 39% dos votos e a primeira pesquisa desse ano já mostra a aprovação do governo na casa de 55%. Né? Não, eu ouvi errado, não é possível. Deixa eu voltar aqui. O presidente Lula foi eleito com 39% dos votos. Como assim, eleito com 39%? A apuração do TSE em 2022 mostrou que Lula teve no primeiro turno 48,43% dos votos e no segundo turno 50,9%. De onde é que surgiu esses 39%? O presidente Lula foi eleito com 39% dos votos. Ministro, dizer uma coisa dessas, depois de tudo que aconteceu com o pleito eleitoral de 2022, dizer uma coisa dessas menos de uma semana depois de ter sido disponibilizado o vídeo daquela reunião de Bolsonaro com seus ministros, onde Bolsonaro soltou no ar algumas acusações como essas. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições. Será que se nesse local cabuloso, se eu tivesse cheirado uma carreira de cocaína, ou eu tivesse relações sexuais com outro 12 anos, o que vocês acham de acontecer com o povo? Você respeita o sistema. Será que isso aconteceu com alguém aqui em Brasília? Olha o Faquinha, os caras não têm limite. Eu não vou falar que o Faquinha está levando 30 milhões de dólares, não vou falar isso aí. Que o Barroso está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tem prova. Mas algo esquisito está acontecendo. Dizer uma coisa dessas depois de ter inventado aquela desculpa de que o algoritmo havia mudado como uma justificativa para o fracasso da audiência de Lula comparado à audiência de Bolsonaro, de ter sido vergonhosamente desmentido pela audiência da live que Bolsonaro fez depois do senhor ter dito isso. E aí depois disso ainda ter inventado uma nova desculpa dizendo que o YouTube não era o carro-chefe da comunicação de Lula, que o carro-chefe da comunicação era o Instagram e que lá o Lula superava Bolsonaro. O que eu provei em números que era uma mentira mais absurda ainda. E eu sei que ainda haverá alguém, em mais de uma tentativa de passar pano para esse governo, que dirá que o ministro se enganou nessa fala, porque essa porcentagem citada por ele coincide com a porcentagem da taxa de aprovação de Lula após os seus 100 primeiros dias de governo, de acordo com as pesquisas que foram divulgadas em abril de 2023. Mas cá entre nós, entre citar a taxa de aprovação nas pesquisas depois de 100 dias de governo e citar a porcentagem com a qual um candidato foi eleito, existe uma distância muito grande. E mais, Paulo Pimenta ainda confirmou, reforçou o seu argumento logo em seguida. Quer dizer, 1/3 das pessoas que aprovam o governo não votaram no presidente Lula. Isso mostra que nós temos conseguido ampliar, né, o apoio. 1/3 dos que aprovam Lula não votaram nele. 1/3 dos 55%, o valor citado por ele, é 18,33%. Subtraindo esse 18,33% dos 55%, o resultado é 36,67%. Menos ainda do que os 39% citados por ele anteriormente. Ou seja, ele mais do que confirmou a sua afirmação. E aí, será que alguém vai investigar isso? Aqui no canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista caso ainda não tenham feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.